Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão e o Senhor me entregou no dia de hoje a palavra que fica em Salmos 51. Não vou ler todo o Salmo 51, mas vou ler alguns trechos que eu considerei bastante importante. Todo o Salmo 51 é muito importante. Se você puder parar para ler ele por completo, será ideal. Mas como eu tenho pouco tempo, eu reservei alguns versículos, que não são versículos porque são salmos, reservei algumas partes do Salmo 51. A parte 2 ao 4, que diz assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí pulando para o 10 até o 13, diz o seguinte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. E por fim, o 17 que diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Esse salmo ele tem como título Confissão e Arrependimento. Ele é um salmo de Davi e ele foi feito, criado, escrito, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, mediante aos seus delitos, aos seus pecados. Interessante porque muita gente costuma dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e como assim? Ele faz um salmo que diz a respeito de pecado, do que ele faria, do que ele cometeu, pedindo a Deus que purificasse ele. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que reconhecia seus erros, se arrependia, e pedia perdão e abandonava. Esta é a característica do homem segundo o coração de Deus, de Davi, que as pessoas elas não conseguem identificar. Na verdade, a história de Davi nesse contexto aqui desse salmo é quando o profeta o revela que ele tinha dois pecados muito sérios que foram cometidos: primeiro o adultério e segundo a trama da morte de Urias, do marido de Batseba, que foi a qual ele veio a exercer o adultério, E o que levou praticamente o Davi a fazer isso foi o fato dela ter ficado grávida. Se ela não tivesse, talvez ele tivesse escondido, esse pecado. Mas na plenitude do Senhor, o Senhor ele incomoda os corações da forma que ele acha melhor. Eu não sei qual é a forma que o Senhor está tocando no teu coração hoje, assim como ele tem tocado meu coração dia após dia, diante de várias situações que eu tenho vivido. Não existe nenhuma pessoa pura, todos nós somos pecadores. Mas existem pessoas que entregam de verdade sua vida ao Senhor e deixam com que o Espírito Santo a guie, direcione. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, o profeta colocou sim os pecados de Davi à vista dele. Disse: não é pelo fato de você ter trazido a Batseba para você, já depois da morte de Urias, que consertou a situação.
né? Muitas vezes a gente pensa isso, né? A gente diz assim, não, eu vou agora dar uma ajeitadinha aqui, porque o pecado aqui já aconteceu mesmo, então eu vou consertar um pouquinho ele aqui para poder corrigir. Mas na verdade, o pecado original continua acontecendo, você só está tentando ajeitar outro, a consequência e acha que está tudo resolvido. Na verdade, essa palavra ela é clara mediante a isso, né? Como Davi se arrependeu do que cometeu, pediu perdão a Deus. E é tão lindo que esse Salmos fala, né, a respeito de arrependimento e de busca desse perdão. E o Senhor usa o profeta para dizer sim, então teus pecados estão perdoados, eu te perdoo, Davi. Tu não morrerás por conta deste pecado, mas teu filho morrerá. Então existe consequência mediante aquilo que nós praticamos, que não é de acordo com a vontade de Deus. E é muito importante que nós tenhamos muito cuidado quando formos tomar qualquer decisão em relação ao que iremos fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente está agindo conforme nosso próprio entendimento, nossa própria vontade, ou por conselhos de alguém e está em desacordo com a palavra. E se a gente está em desacordo com a palavra, a gente está em pecado. E o que a gente tem que entender? A gente tem que buscar o Senhor, que Ele revele, né, o que diz na palavra dEle. Já é claro, diante de muitas ações que nós praticamos, se formos conhecê-lo ainda mais através da sua palavra, a gente vai entender sim qual é a vontade dEle e saber quando estamos ou não, né, obedecendo. E como eu costumo dizer aqui, né, diante dos meus aprendizados, obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Então, se a gente entende, tá aqui na palavra, o Senhor está revelando hoje para você que o que você está praticando é um pecado, é algo desagradável ao Senhor, então se arrependa, peça perdão e abandone. Porque ele diz na palavra dele, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E assim como ele fez com Davi, ele também fará com cada um de nós. Que possamos entender que o que Deus quer da gente é que sejamos filhos amados, filhos obedientes, filhos que têm prazer, né, em estar servindo a Ele e vivendo na companhia dele, sim. Porque quando temos essa intimidade com o Senhor, a vontade dele se torna a nossa vontade. E se tornamos, quer dizer, nos tornamos um só. Né? O Espírito Santo que habita em nós, que é a trindade do Senhor, vai nos guiar a vivermos de acordo com a vontade dele. E assim, viveremos o melhor dessa terra. Amém? Fica na paz do Senhor, um grande beijo e até a próxima reflexão. E lembre-se, compartilha, curte, deixa um comentário aqui nesse vídeo para que o YouTube venha a aplicar como relevante e replicar para as demais pessoas. Você também pode ser usado pelo Senhor para compartilhar a palavra dele. Amém?